Oi, pessoal, boa noite. A gente vai começar a live aqui daqui 5 minutinhos. Vamos aguardar os 5 minutos de praxe e a gente já começa. Olá, boa noite. Bruna, me escuta bem? Bruna, me escuta bem? Ah, boa, tá bom. Sim. Podemos dar início, né? A gente já esperou os nossos 5 minutos usuais aí para a gente começar. Vamos, Estou te vamos passar escutando o. bem, Sky. Tá ótimo, legal. É, eu vou começar aqui a apresentação, Bruna. Acho que vale a pena a gente falar um pouco que foi o que a gente mudou um pouco o formato.
tá? Que a gente vai fazer essa live. Acho que em vez de passar o relatório gerencial integral de forma integral, a gente seleciona algumas partes específicas. Eu acho que são as partes mais importantes aí da movimentação do mês a mês, para a gente comentar um pouquinho delas com mais profundidade e imediatamente abrir para perguntas e respostas, tá? Então, Bruno, se puder passar, te agradeço. Tá. Bom, vamos lá. Tudo que vocês estão vendo aqui, vocês também veem no relatório gerencial, tá? Então, as informações são iguais. A gente só fez uma curadoria e uma seleção de algumas partes específicas para a gente colocar nesse relatório, que vamos falar que vai ser, chamar ele de material da live aí mensal de resultados, tá? Bom, vamos bullet a bullet, daí eu vou comentar um pouquinho de cada um, tá? E isso vai servir aí como base também para vocês elaborarem a pergunta de vocês e tudo mais. Mar à Vista, aquela obra que é uma obra de bastante volumetria aí do fundo, a obra que acontece basicamente no estado do Sergipe, com quase 90%, eu diria, na capital, tá? Em Aracaju. É uma incorporação dividida em 8 fases, então uma incorporação bastante grande, com incorporação vertical, com prédios, com casas, também tem uma parte de loteamento. Então é uma obra que a gente já está trabalhando nela há muitos anos e agora de alguns meses para cá que a gente de fato tem começado a entregar e desligar os apartamentos, as casas e os lotes também, tá? Então, basicamente, essa é uma obra que a gente tem tentado fazer uma autorreciclagem dos recursos, ou seja, a gente, apesar de estar gerando bastante resultado nela, bastante dinheiro, né, bastante fluxo financeiro que acaba passando por ela, a gente mantém boa parte, se não integralmente, esses recursos, daí depende do mês a mês, para fazer frente à obra do mês subsequente, tá? Então, isso foi o caso desse mês, a gente manteve quase todos os recursos lá e com exceção de R$ 1 milhão que a gente acabou usando para subir para o fundo, consequentemente para ser distribuído aí para os investidores, tá? Fora isso, o resto dos recursos ele ficou lá dentro da operação para poder fazer frente ao mês que a gente entra agora, tá bom? A gente terminou o relatório, mudando de assunto, indo agora para a operação de Barbosa, que é uma incorporação de alto padrão na cidade de Varginha. A gente terminou os relatórios, né, de orçamento de obra. Foram relatórios bastante extensos, bastante detalhados, como a gente tem feito todas essas obras que ainda tem algum tipo de saldo. A gente tem contratado companhias com muito mais bagagem, mais ficha técnica para poder avaliar e fazer um orçamento que a gente chama de base zero, para identificar exatamente todas as rúbricas e fazer um orçamento bem estimado, ou seja, bem preciso, do remanescente de obra. Então, ali é um prédio, é uma incorporação vertical na cidade de Varginha, como eu falei, uma área comum bastante expressiva, bastante importante, o que faz com que vocês venham uma diferença entre a BITSE e a entrega total da obra, a diferença de 22 milhões para o Abitse e para 24,9 para o término total, né? Então, para quem não entende ou não é do ramo, o Abitse ele é basicamente o documento onde você formaliza a entrega da obra com os alvarás de todas as partes que precisam ir lá investigar para ver se aquilo está de acordo, e normalmente é a prefeitura e o corpo de bombeiros, e o, a diferença, esses 2.900, é o que a gente chamaria de perfumaria, né? Que são decoração ou áreas que não são importantes para os órgãos avaliarem se aquele empreendimento está dentro ou não das conformidades da legislação e etc. Né? Normalmente são as áreas comuns,
que são que são adicionais aí ao empreendimento, como piscina, academia, às vezes quadra de tênis, quadra de futebol, quer que seja, áreas de lazer e tudo mais. Então, essa diferença de 2.900, vocês podem ver que é uma área comum relativamente bem completa, tá? Isso dito, ou seja, a gente tem agora os números finais, agora de fato adentrar nos documentos que vão ser editados da operação, eventualmente trazendo reforços de garantia para a gente poder seguir com essa liberação. Eu imagino que isso é algo que deve acontecer muito bem nos próximos 30 dias, trazendo a burocracia normal brasileira aí para a nossa vida, eu diria que talvez 60 dias, tá? Entre 30 e 60 dias a gente deveria ter o resumo dessa obra, voltando a fazer os aportes, tá? O Bosque da Cerejeira, que é um dos empreendimentos da Operação de Paula, ainda não foi concluído, tá? Então a gente ainda não recebeu 100% dos documentos, ou tudo que aquilo que a gente recebeu ainda gerou dúvidas que a companhia ainda está fazendo uma investigação adicional, uma investigação mais profunda para entender exatamente quais são os valores finais, para que com isso em mãos a gente possa avaliar a retomada das obras, tá? Isso também deve acontecer agora no início de julho, acho que com certeza na primeira quinzena, talvez na primeira semana, e aí sim, a partir daí a gente tem algumas decisões a ser tomadas, mas que vão necessariamente passar também por uma negociação com as contrapartes, para avaliar se vale a pena ou não a gente seguir com o investimento aqui para a conclusão das obras, tá? Então, esse eu diria que é um empreendimento que talvez esteja um pouquinho atrás aí do Barbosa, mas que com tudo fluindo bem, eu acho que também é algo que deve ser definido no mês de agosto, tá? Então, dentro desse prazo de 60 dias, eu acho que a gente tem alguma notícia boa sobre isso. A operação de Nilo, a gente já está com quase todos os documentos assinados, tá? Então, ainda faltando alguma coisa de cartório, que tem lá os seus prazos formais lá para devolverem as minutas assinadas ou registradas. Mas aqui, de novo, também não acho que é algo que deve demorar mais do que 10 dias ou 15 dias, contando até com algum tipo de exigência que possa ser que venha a ser feito. Dito isso, é uma obra que ela tem um prazo de 120 dias, mas com o grosso dela acontecendo nos primeiros 60 dias, tá? Então, esses recursos já estão, inclusive, separados, aportados. Aqui tem um mix entre o fundo e alguns investidores novos que entraram nessa operação. Então, é uma obra que a gente deveria ter ela entregue com a BITS e tudo mais, uma vez resumindo-se a obra, que deve resumir em algum momento de julho, 4 meses seguintes, né? Então, acho que em algum momento de novembro a gente deveria ter essa obra entregue, tá? Aqui os valores que a gente tem previsto é para a Bitse, tá? E não para entrega de 100% do memorial de incorporação. Isso vai ser feito pelo empreendedor com um compromisso que ele assinou conosco, tá? O importante, obviamente, para todos nós aqui é chegar na fase de habite, porque é quando o imóvel também ele se torna elegível para poder fazer os desligamentos bancários, poder fazer os financiamentos aí com os respectivos bancos, tá? Nova Souza é aquele loteamento que a gente tem em Souza, na Paraíba. Ele foi fruto de uma execução já diria, quase um ano. É um empreendimento que a gente levou essa obra a cabo. Conseguimos o TVO, que é o equivalente ao ABITSE para loteamento, tá? Com uma obrigação ainda que precisava ser feita, que era uma parte de pluvial que a gente está em fase de concluir. Além disso, temos também a perspectiva de fazer um investimento lá, que daí não tem a ver com obrigações da SPE, obrigações do incorporador, mas para a gente fazer com que as vendas sejam feitas de uma maneira mais célere e eventualmente com mais preço, que é levar o asfalto da rua principal até a entrada do loteamento, né? Que aqui
é um asfalto que está bem deteriorado, precisaria fazer uma nova, acho que um novo, fazer um asfalto novo ali, e obviamente isso deveria ser feito pela prefeitura, mas eventualmente a gente vai encarar esse investimento para poder trazer mais celeridade aí nas vendas e eventualmente mais preço, tá? Paulo Afonso, tudo segue como conforme o planejado. A gente tem lá um desembolso pequeno, mensal, coisa como 150, 250 mil reais, que também tem a ver com uma elevatória lá de água, que já foi comprada, está sendo instalada e a gente está prevendo aqui a entrega completa desse empreendimento em outubro de 25. A gente já tem o TVO lá, mas assim como o Souza tem uma obrigação continuada ali do TVO e no caso a instalação dessa elevatória, tá? Mariana Maria é uma outra obra que precisa ainda de bastante capital, algo na ordem de 18 milhões de reais. Isso a gente está numa fase super final aqui, com um investidor novo que vai entrar nessa operação. E daí com isso a gente fica desobrigado aí de ter que fazer esse aporte, né? Então um terceiro faz o aporte, que para a gente é sempre uma boa notícia. Primeiro porque é um outro fundo avaliando e entendendo que faz sentido fazer um investimento. Segundo porque a gente tira uma pressão de 18 milhões de reais do caixa, que para a gente é importante. Então isso acaba acelerando a retomada aí do fundo, do caixa do fundo, consequentemente dos dividendos aí, como é o esperado, tá? Imagino que isso também deve acontecer no mês de julho. Então, a gente tem aqui algumas notícias para trazer para vocês no final de julho, que eu espero que sejam notícias positivas aí, com certeza a respeito de Nilo e dessa obra de Marina Maria, e eventualmente, talvez, Barbosa, tá? O resto, acho que a gente vai ter que aguardar o mês de agosto aí para trazer novas notícias, tá? Bom, considerações macroeconômicas, a gente segue num mercado bastante difícil, em todos os sentidos. Muitas oportunidades para aqueles que têm caixa, todavia, para a economia como um todo, é um cenário desafiador, não diferente do que a gente tem vivido aí nos últimos 2 anos, mas quanto mais tempo demora para a gente ter algum tipo de fato novo, ou até mesmo é, fato concreto, a gente vai piorando a nossa situação aí com o passar do tempo, né? Então a gente teve o aumento da taxa Selic aí na última reunião para 15% ao ano, então que é bastante alta historicamente. Inflação parece ter dado apesar de ter dado uma recuperada, a gente talvez ainda não tenha sentido essa queda do dólar aí que aconteceu nos últimos meses também de forma expressiva, então eu imagino que a gente deve ter um cenário de inflação mais controlada, e essa situação ela parece se desenhar muito por um cenário global, por uma deterioração geral do quadro global e menos por uma melhora do Brasil, tá? Então, a gente percebe aí o mundo inteiro instável, com problemas bastante sérios aí que vocês também acompanham na mídia. E o Brasil, ele acaba sendo um safe harbor aí, um porto mais seguro para aqueles que investem em emergente e ainda com a taxa de 15% ao ano, tem um spread aí considerado para outros destinos do capital estrangeiro, né? A gente acha que esse cenário de queda de dólar ele deve permanecer, principalmente com a sinalização aí do Fed de início de talvez redução de taxa de juros, o que obviamente é dinheiro saindo dos Estados Unidos e precisando encontrar um novo lugar para estacionar. E daí dentro do cenário mundial a gente imagina que o Brasil seja um dos privilegiados, tá? Continuando, Bruno. Aqui é um quadro que a gente traz no nosso relatório gerencial. Esse quadro a gente vai tentar trazer ele mais detalhado, mais ilustrativo, mais fácil de entender, mas é basicamente o dinheiro que foi aportado dentro do mês, né? Então somou-se 5 milhões e meio, dividido nessas operações. Então,
Nilo, por exemplo, como eu comentei, é uma operação que provavelmente mês que vem esse 1.300.000 já vai estar integralmente deployed, aí, vai ter sido investido, e Mariana Maria provavelmente a gente para de fazer os aportes, se tudo correr bem, tá? É, Five Senses ainda tem mais uma última parcela de 1.100.000 também, que vai ser feito no mês de julho, e com isso a gente deveria ter a concretização do empreendimento acontecendo formalmente, de forma completa e rodando e aberto a todos em outubro, mas que eles chamam aí de um soft opening, né, a linguajar aí da turma de hotelaria, em agosto, tá? É, Só lembrando, o Five Senses ele é um empreendimento em formato de multipropriedade, no Tocantins. Ele fica perto de Palmas, não é no município de Palmas, mas ele atende muito ali a turma de Palmas que tanto que vai para trabalho quanto que quer usufruir de lazer. Então, Palmas é uma cidade com precária em termos de lazer, né? A turma acaba indo mais para shopping, etc. E o empreendimento ele funciona num formato meio clube, então foi super aceito na cidade, de vendas super bem, a obra está finalmente concluindo. Então, a gente já pode considerar, óbvio que ainda o ciclo ainda tem mais 6 anos de carteira aí para a gente sair completamente da operação, mas até agora a gente considera isso um investimento acertado aí do fundo. Paulo Afonso, já comentamos um pouquinho, empreendimento que já tem o TVO, loteamento em Paulo Afonso, na Bahia, é, e segue com esses aportes entre 150.000 e 250.000. Esse mês foi um pouco menos, mas isso é basicamente capital que a gente precisa pôr lá para poder finalizar essa instalação dessa elevatória. Às vezes é 105, às vezes é 150, 200, então normalmente a nossa previsão de caixa está dentro de 150, 250.000. Esse mês eventualmente foi um pouco menos, pode ser que mês que vem seja um pouco mais, e daí de novo, sempre na média, a gente deveria estar mirando nesse entre 150 e 250. E falta esses 800, 789 mil reais para a conclusão. Terras Altas é o loteamento em Pelotas. Aqui são 3 fases, então quando vocês veem ali o aporte remanescente de 12 milhões e 900, ele é 100% do empreendimento, todas as fases. A gente vai avaliar a necessidade da entrega da segunda e terceira fase de forma rápida, ou se a gente vai segurar isso para um segundo momento, quando o fundo tiver com um pouquinho mais de caixa. A primeira fase é primordial a gente entregar, primeiro porque está super bem vendida, segundo porque área comum e tudo mais é importante para a valorização do condomínio. Tá? A, a etapa 2 e a etapa 3 a gente está avaliando, dado também o ritmo de vendas, né? A gente é um empreendimento que foi um dos que sofreu com essa falta de liquidez do fundo e falta de capacidade do empresário também fazer aportes lá para poder terminar esse negócio. E isso impacta em vendas, por óbvio. Então, até a gente entregar a fase um e começar a ver como é que vai ser o lançamento ou relançamento da fase 2 e 3, a gente vai avaliar a velocidade de obras lá, tá? E, bom, Mariana Maria a gente já conversou um pouco também. De Paula, esses aportes simbólicos de 50.000, 40.000 é muito mais para a zeladoria do prédio, para ele não ficar em situação de abandono do que qualquer outra coisa, tá? E o Mar à Vista é aquela operação que, de novo, ela está rodando com o próprio fluxo dela. Então, isso deve acontecer ainda por vários meses, cerca de quase um ano aí, até a gente concluir o condomínio de forma a maioria do condomínio, para aí sim a gente poder começar a receber 100% dos proventos para eles voltarem, tá? Pode continuar, Bruno. Um dos tópicos que também a gente vai trazer aqui, que eu não quis colocar nas considerações do gestor para não ficar muito simples, foi a reestruturação de prima, que eu fui perguntado em algumas ocasiões, tá? Então aqui a gente fez uma mudança de posição, a gente tinha uma dívida conversível, entendendo que em algum momento seria interessante ter uma participação na companhia, pelo tamanho, pelos empreendimentos que a prima estava
estava desenvolvendo e o plano de crescimento da companhia parecia fazer sentido, tá? E, de novo, dentro de um ciclo econômico mais saudável, a gente imagina que a Prima seja uma companhia que tenha totais condições de abrir capital. Então, a gente vislumbra que essa posição de dívida que poderia se transformar em equity, e eu vou explicar um pouquinho como é que ficou isso pós-reestruturação, a gente poderia capturar esse upside aí, tá? Dito isso, vamos à reestruturação. Então, a debênture ela chegou num saldo devedor de 142 milhões de reais, apesar dos aportes terem sido menores do que isso, tá? Então, aqui tinha bastante valor acruado e a gente entendia que o fundo precisava buscar uma forma de retornar capital mais rápido do que esperar uma nova janela de mercado e se quando isso vem, qual o valuation que vem, então tirar certas incertezas, tá? Dito isso, a gente fez então uma mudança da dívida para manter uma debênture pura e simples, ou seja, com aquelas características que vocês estão vendo, IPCA mais 8. Isso deve, com essa nova medida provisória, por incrível que pareça, aqui pode ser que esse retorno melhore, porque tinha uma tributação sobre ativos financeiros do fundo que isso deixou de ter, apesar deles tributarem o fundo em si, os ativos embaixo do fundo aqui, por ser uma debênture, tinha uma tributação, então pode ser que isso melhore, tá? É, de novo, a ver aí a cena dos próximos capítulos relacionada a essa medida provisória que estão tentando fazer acontecer aí com os veículos de investimento, tá? Então aqui é a gente dos 143 milhões, 24 milhões virou essa debênture, e o resto virou esse quadro de equity embaixo, tá? O que que significa isso? Que a gente passa a ter uma participação vou arredondar aqui, de 7,5% da companhia, tá? 25% do Anantara, da área imobiliária do Anantara, que é um loteamento de super luxo do norte da Bahia, tá? Então, é mais ou menos 40 minutos ali da Praia do Forte, sentido Sergipe, então por volta da região da Costa do Sauípe. Ponta de Inhambupe, 30%, é um loteamento também, aqui é um loteamento de casa, não é uma incorporação horizontal, são casas de médio padrão, também na mesma região do Anantara. E a gente ficou também com uma participação do Hotel Fazano em Salvador, tá? 30%. Então, essa foi a reestruturação. Todos esses projetos aqui, o Anantara e o Ponta de Inhambupe, são projetos com começo, meio e fim, como é uma incorporação, tá? Então, esse dinheiro deveria retornar. O Hotel Fazano é um hotel já em operação, que tem lá resultado, gera resultado, né? Então, tem um dividendo que a gente recebe. E o que fica ainda nessa mesma característica que a gente tinha anteriormente é o equity da companhia. Então, 7,5% aí fica ainda nessa janela de esperar por um IPO, tá? Para a gente poder ter uma saída aqui. Pode passar, Bruninho. Eu vou falar um pouco de cada empreendimento relacionado a esse empreendimento, os equities, né? Então, o Hotel Salvador, esse é um hotel da rede, da marca Fazano, né? A propriedade da companhia, agora 30% do fundo, é, e é operado pela marca Fazano, é uma marca, talvez a marca de mais luxo aqui do Brasil, tem vários outros hotéis aí espalhados pelo Brasil e também pelo mundo, Nova York, Uruguai, e estão fazendo obra para entregar hotel em Miami, em Londres, e outros lugares da Itália. E esse de Salvador é um que já opera desde 2018, é relativamente pequeno, mas o empreendimento em si, o prédio é um prédio de valor bastante alto. Tem um símbolo histórico para a cidade, é onde funcionou o Jornal da Tarde, que foi um jornal aí de referência, grande circulação lá na Bahia por muitos anos. Foi um dos que sofreram também, não conseguiram se reinventar aí pela digitalização da coisa toda. Então ali foi onde foi comprado pela companhia, investido e desenvolvido esse hotel, tá?
Então, o valor que a gente recebe ele, né, ou seja, a gente tem 30% do hotel por 11 milhões de reais da dívida. Foi uma negociação bastante, na nossa concepção, boa para o fundo, tá? O imóvel só ele em si vale mais do que, bem mais do que isso, tá? Então, fora a operação em si que gera dividendos aí para gente, tá? Como todo hotel de luxo, ele é um hotel com ocupação média baixa, tá? Salvador também não é um destino 100% turístico, é, ele vive também do mercado de trabalho e corporativo, então ele acaba estando bem posicionado para receber tanto hóspedes que estão a turismo quanto a trabalho, mas com uma taxa média, uma diária média muito acima de qualquer outro hotel em Salvador. Então, ele acaba que, de fato, ele atende um público muito restrito, e esse 50% de ocupação mostra um pouco disso, tá? O Ponta do Inhambupe, ele já é um empreendimento que foi parcialmente entregue, tá? A gente está posicionado na segunda fase do empreendimento. Então ele foi, a primeira fase foi completamente vendida, foi super boa. A gente tem hoje toda a área comum já construída. Então, de fato, aqui o que a gente está, o equity que a gente recebe aqui, ele tem uma exposição total à construção de novas habitações. É puro e simples isso, tá? Então a gente imagina aqui recuperar nosso capital, mais 7 milhões ali como dividendos previstos, o que garante essa TIR de 121%. Eu vou até pedir para avaliarem aqui para terem certeza do número, mas é um empreendimento que comercialmente já foi bem comprovado, dado a primeira fase ter sido 100% vendida, tá? Ele fica lá naquela região ao norte de Salvador, região próxima da Costa do Sauípe, chamado Baixio, tá? E o Anantara, que ele é um projeto mais de longo prazo. Ele é um projeto que ainda não iniciou obras, mas já tem todas as licenças, tudo pronto para fazer o lançamento, só que ele é um imobiliário com hotelaria. A gente não está participando do projeto de hotelaria, a gente só está exposto ao projeto imobiliário. Então, aqui tem uma situação onde você precisa entregar o hotel para que o imobiliário tenha o maior valor possível. Isso está sendo conduzido, esse fundraising, esse levantamento de capital para poder fazer o hotel. Conforme estamos falando aqui, isso tem ocorrido e essa entrega da primeira fase, segunda fase, terceira fase, obviamente ela parte de um plano de negócio onde eu tenho uma captação bem sucedida aqui para fazer os hotéis, tá? Isso eu também mantenho vocês informados. Aqui já tem uma certa gordura aqui, um certo cronograma previsto de forma realista do que a gente imagina do que é a captação desse recurso para poder fazer o hotel. Vocês imaginam que levantar dinheiro não está fácil, o cenário não tá fácil, então pode ser que a gente tenha aí algum tipo de surpresa. Nesse caso, acho que mais uma surpresa de postergação do que de adiantamento, tá? Mas vamos por enquanto trabalhar com esse cenário. E a própria Prima é uma companhia que eu já falei aqui, ela hoje é a principal incorporadora de alto padrão da Bahia, de Salvador, perdão, de Salvador. Ela se expõe basicamente a dois tipos de projeto. Um é projetos residenciais de alto padrão, e outro são projetos imobiliários de alto padrão. Perdão, projetos de hotelaria de alto padrão e projetos imobiliários residenciais de incorporação de alto padrão. Eles indiscutivelmente são os maiores incorporadores da região de Salvador, tá? E tem esse posicionamento de quererem estar também atrelados a grandes outras marcas. O Fasano é a principal marca de luxo do Brasil. A Nantara, para quem não conhece, é também uma cadeia de hotéis de altíssimo padrão da Ásia, tá? Então, toda aquela região da Ásia, China, Indonésia, Filipinas, Tailândia, e afins, e também Oriente Médio. Tem o Hotel Anantara, que são hotéis 5 estrelas, 6 estrelas,
que funcionam aí pelo mundo inteiro. Eles também estão na Europa, estão no Oriente Médio, África e tudo mais. Eles não têm nada no Brasil, tá? Quem é dono da rede Anantara é um grupo chamado Grupo Minor, que é um grupo que hoje é dono também da rede Tivoli, tá? E a gente tem hoje o Tivoli Praia do Forte, que é um empreendimento mais próximo ali do Anantara, e obviamente é um empreendimento super bem sucedido, com um nível de ocupação bastante alto, talvez seja um dos principais cases de hotelaria de alto padrão bem sucedido aí do Nordeste. E a ideia é tentar replicar isso em uma escala até mais luxuosa do que é o Praia do Forte, tá? Então acho que eu dei um ampassã aí geral aí da reestruturação. Bruna, vamos abrir para perguntas e respostas e responder a Fechado, tudo. eu vou começar a passar aqui as perguntas que a gente recebeu. Só um minutinho. Bom, eu vou pular algumas que a gente já falou, tá? Então, vou seguir aqui, vou Claro. procurar pegar as que ainda não foram, que a gente ainda não passou. Então, prima, acabamos de passar. Boa noite. No relatório de março de 25 foi afirmado que os dividendos deverão ficar na faixa de 50 a 55 centavos por cota nos próximos 6 meses. Por que o guidance não está sendo cumprido? Acho que a gente já trouxe isso na última live, mas vale reforçar a mensagem. Assim, o guidance, ele, de novo, ele é um apanhado de premissas, né, que a gente tem como forma de construir um modelo para que a gente possa chegar a um resultado médio esperado, tá? Dito isso, o guidance ele sempre pode sofrer variações. Não é o caso aqui, eu queria deixar isso claro, que a gente não está revisando o guidance para baixo. Também falei isso da última vez, tá? Agora, quando a gente fala entre 50 e 55 centavos dentro de um horizonte de 6 meses, é a média, tá? Então, a gente sofre, sim, diferentes situações mês a mês, que às vezes são situações que geram mais caixa ou geram menos caixa, e isso impacta na distribuição de dividendos naquele mês especificamente, tá? Então, assim, de novo, o guidance, ele precisa ser olhado dentro de um horizonte e que foi falado, acho que há 2 lives atrás, 2 meses atrás, dentro de um horizonte de 6 meses. Então, acho que a gente ainda está muito cedo para falar que o guidance não será cumprido. Eu acho que ele será sim cumprido. Mas sim, ele sofre essas variações aí de um pouco mais, um pouco menos, talvez, de novo, sempre gosto de fazer uma meia-culpa e aprender com vocês. Pode ser que o ideal teria que a gente tivesse falado que o 50 e 55 é numa janela de 6 meses e que pode sofrer variações cada mês, tá? Então, isso a gente achou que estava meio implícito, mas gerou dúvidas, então eu estou entendendo que a gente deve ser mais claro aí na comunicação, da mesma forma que eu estou sendo agora. Perfeito. O Gustavo Guimarães, que foi quem fez essa pergunta do Guidance, também deixou aqui. Qual o valor bruto gerado mensalmente pelo fundo? Sem despesas, amortizações, destinação para obras, reservas, etc. É, eu vou responder o que eu consegui depurar aqui da pergunta do Gustavo. O fundo ele tem uma entrada de caixa, vamos falar assim, tá? E daí, de novo, tem dinheiro que não entra no caixa do fundo porque fica preso nas operações. Mas hoje a entrada de caixa tem sido por volta de 8 milhões e meio de reais, tá? A partir desses 8 milhões e meio de reais, você faz as subtrações, reserva o dinheiro das obras, né, que também são o dinheiro que é amortização, não é distribuível, e você chega nos 45 centavos, tá? Então, a despesa do fundo hoje ela está bem reduzida, porque, de novo, todos os prestadores de serviço, a gente incluído, administrador incluído, recebem conforme o valor de mercado. Então, hoje, acho que as despesas estão por volta de 550 mil reais por mês. E fora isso,
100% distribuível, com exceção daquilo que é amortização e fica dentro do fundo para a gente fazer obra nova. E tem dinheiro também que não volta para o fundo, que eu não estou contabilizando aqui, que são, por exemplo, o Mar à Vista, aqueles 2 milhões e pouquinho que vocês viram que foi investido em obra, aquilo não chegou a voltar para o fundo, aquilo ficou dentro da operação. Então, o valor gerado é maior do que isso. E, de novo, o fundo teria condições de distribuir um dividendo maior. Só que já tivemos essa conversa. Para a saúde de médio e longo prazo, não é inteligente que a gente faça isso. Tá? Próxima, Bruno. O Luan aqui está perguntando: não seria ideal vender a operação do FIDIC, eh, Residence Club de Fortaleza, para recuperar pelo menos o capital investido? Pelo visto, a tira esperada já seria alcançada, já será alcançada. Luan, sim, assim, vender ativo é sempre uma opção. A gente fez isso no passado. Óbvio que a gente tenta vender ativos que a gente ganhe dinheiro fazendo isso, né? Na atual conjuntura, acho que o FDIC ele é uma operação, dado o nível de ainda de incerteza, o nível de necessidade de capital que precisa aportar para entregar a obra e tudo mais. Os players que avaliariam esse tipo de investimento são players que vão querer fazer uma proposta que a gente, na nossa concepção, entende como indecente, ou que não faça sentido, tá? Óbvio, a gente conversa com o mercado inteiro, o Itaú é nosso sócio nessa operação, então ele também conversa. Entendo alguma coisa que faça sentido, a gente vai sim avaliar, e esse é um caminho, a gente não teria nenhuma oposição de fazer, tá? Aqui, passando para a próxima pergunta, o Juliano está perguntando: com a retenção de proventos atuais e definida para os próximos meses, acredita ser possível ainda concluir as obras? E depois disso, qual a estratégia? O RPR 11 CRI puro? Juliano, eu vou terminar vou responder de trás para frente. Sim, a estratégia hoje é muito mais renda fixa pura e diria mais com obras em nível de avanço muito mais perto da conclusão do que no início de obra, obviamente com travas aqui ou níveis de garantia maiores. E eu estou falando isso porque hoje a gente consegue fazer operações desse tipo com taxas até maiores do que a gente tem dentro do fundo, tá? Como eu te falei no começo aqui da nossa conferência, hoje quem tem recurso está fazendo excelentes negócios, tá? A gente tem visto o nível de taxa e o nível de garantia que as operações têm saído, que são operações típicas que a gente faria, são operações com mais garantia e mais taxa, o que é difícil de encontrar, tá? Então, sim, eu diria que hoje o mercado, ele, com capital, você não tem por que buscar operações com muito risco, mesmo que tenham muita taxa, porque a gente consegue hoje fazer boas operações com boas garantias e com uma taxa, às vezes, 50 bases ou 100 bases acima do que a gente tem na média do fundo, tá? Daí, respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que parte das obras serão sim resolvidas dentro desse mês, dentro desses 6 meses, o que vai permitir a gente formatar um novo guidance para poder apresentar para vocês ao final dos primeiros 6 meses, tá? Então, de novo, por exemplo, vocês viram algumas aí. Nilo é uma operação que a gente pretende terminar. Mariana Maria é uma operação que a gente pretende não sair dela nos primeiros 6 meses, porque ainda tem um bom tempo de obra, mas que eventualmente com a retomada forte de obra a gente consiga vender mais o estoque da operação. Mesma coisa Barbosa e mesma coisa Terras Altas. Tá? Terras Altas é uma que a gente consegue concluir a primeira fase, em mais 30 ou 60 dias a gente conclui a primeira fase de Terras Altas e daí avaliar a intensidade das obras da segunda e terceira fase. Então, assim, eu acho que a gente não resolve os problemas do fundo em 6 meses, mas a gente é capaz de, com isso, fazer um novo guidance e mostrar para vocês. Tá? Próxima pergunta aqui, o Adriano Cordeiro, ele deixou algumas perguntas em relação à redução, né, o que que a gestão pretende fazer para reduzir o atual deságio do fundo, propostas de nova estruturação, acho que também está bem linkado aos pontos que você acabou de passar.
E uma última pergunta dele: qual o cronograma previsto para os fluxos de caixa oriundos desses ativos começarem a gerar receita para o fundo? Tá. Tá mais. É, eu vou te perguntar depois para você ir refazendo as perguntas aí, mas eu vou respondendo a, a pergunta do Adriano. É, vamos lá. A gente estudou, né, todas as possibilidades, ou pelo menos as que se apresentaram. A gente, inclusive, tinha levado aqui à Assembleia a possível cisão do fundo, entre dois fundos, de equity e de dívida, puro sangue. A Assembleia votou, a gente nem teve quórum, na verdade, para seguir ou não com isso, mas, enfim, a gente não teve, a capacidade de conseguir fazer isso de maneira formal aqui com vocês. Então, hoje, o que está na nossa mão, né? É a possibilidade da gente fazer o que a gente tem feito, é uma reestruturação de dentro para fora, ou seja, a gente tem feito essa gestão desse caixa das amortizações e eventualmente segurando algum rendimento dentro dos próprios operações, para poder entregar esse negócio, né? Entregar essas obras todas aqui e daí, consequentemente, indo para a sua segunda pergunta, começar a ter dinheiro retornando para o fundo. Na minha cabeça, a gente já tem dinheiro retornando nos próximos 5 meses, e isso deve aumentar de forma paulatina entre 12 e 18 meses. Tá? Então, eu acho que a gente deve ter um retorno aí a dividendos históricos na faixa de R$ 1, um e pouco, se a gente for bem-sucedido nessa estruturação, dentro daquilo que a gente imagina como nosso plano de negócio e com o tempo que precisa para entregar. Então, eu diria que dividendos aumentando nos próximos 5 meses e chegando na sua maturidade lá nos próximos 12 a 18 meses. Ah, por que 12 ou por que 18? Porque ainda é prematuro para eu te afirmar que é mais 12 ou mais 18. Isso a gente vai soltando nos próximos guidances aí, semestre a semestre. Mas eu imagino que isso seja nosso platô lá daqui a, vamos dizer, 18 meses como exemplo, tá? Qual é? Ele fez mais perguntas, Bruna. O primeiro ponto dele era qual é o plano da gestão para recuperar a confiança do mercado e reduzir o atual deságio do fundo? Deixa eu já responder. O Adriano, assim, eu acho que é entregando o resultado, tá? Eu sei que, obviamente, é, a confiança ela se conquista entregando, né? Então, de verdade, eu queria poder ter alguma mágica aqui que isso aconteceria de forma instantânea ou rápida, mas a verdade é que eu mesmo me colocando na posição de investidor que sou no meu próprio fundo e em outros tantos, para mim é mais a entrega do que o discurso. Então, eu acho que aqui a confiança a gente restabelece com o tempo, tá? Para alguns, e para alguns isso demora menos, outros mais, outros não quer saber mais, acontece. Então, eu acho que a resposta mais verdadeira, eu acho que é essa, tá? Óbvio, eu acho que tem elementos aí que vocês vão poder julgar, né, conforme as entregas vão acontecendo, se faz sentido ou não tem feito sentido. Investidores entrando nas operações, os resultados aí com o passar do tempo mostrando que, putz, está lá, ainda não está onde a gente queria, mas, pô, não é mais 45 centavos, 50, 55, agora estamos nos 60 e pouco, 70 e pouco, hoje já mostra um pouco da nossa capacidade aqui de entregar aquilo que a gente está vendendo para vocês. Próximo ponto aqui é do Olavo. Não é bem uma pergunta, é uma observação, mas eu vou ler porque eu acho que vale passar, porque costuma ser uma pergunta, um questionamento recorrente. Gostaria de reiterar meu pedido aos gestores de reter mais uns centavos e fazer a recompra de cotas e em seguida cancelando-as para aumentar o VP. Isso é um ponto que surge bastante aqui no chat, então acho que vale comentar. Repete a pergunta, perdão, Bruna. O Olavo disse que gostaria de reiterar o pedido à gestão de reter mais uns centavos, e fazer a recompra de cotas e em seguida cancelar, para Tá. aumentar o VP.
Pode ser, Olavo, a gente tem estudado isso, mas eu confesso para você que assim, hoje eu estou mais focado no portfólio do fundo, e o mercado secundário a gente tem uma outra equipe, inclusive, que olha alternativas, que vê formas de fazer, etc. Mas isso é uma delas, tá? Eu participo também do comitê, então eu sei que isso é um tema que é recorrente lá no comitê, tá? A questão é, eu acho que o uso do recurso hoje, ele talvez seja mais importante, na minha visão, na finalização das obras, do que na recompra das cotas do fundo, tá? Mas, de novo, é uma das possibilidades que a gente não tira da mesa, talvez não para mês que vem, ou sei lá, nem para daqui a esse semestre, mas eventualmente a gente vai estudar com mais seriedade ou até implementar isso um pouco mais para frente. Agora trazendo aqui o ponto do Anderson, por que o valor das obras saiu de 83 milhões em abril para 61 no relatório de maio e o valor aportado em obras foi de 47 centavos, sendo que os dividendos foram só 45 centavos? Ele quer entender a diferença. Anderson, os números da. A gente tinha 81 milhões de obra no primeiro relatório, de novo, aí ainda tinha alguns números, como ainda temos, tá? A gente ainda não tem o número cravado, fechado, porque falta ainda os laudos finais. Óbvio que estamos muito próximo, não acho que seja muito além disso. Retivemos aí valores importantes para a conclusão dessa obra. Se você está me falando de 45 centavos, isso deveria ser 40 milhões de reais ou um pouco mais do que isso, tá? É, então, eu não acho que a gente tenha segurado todos esses 45 milhões de reais como você tenha falado, tá, Anderson? Eu vou dar uma verificada nos números para ver se a gente está falando da mesma base. Dito isso, eu também acho que tem um ponto aí que é Maravista, que é uma operação que ainda está sendo laudada, tá? Então, esse é um número que aparece zerado na nossa conta lá, se você for ver, mas em algum momento vai aparecer um número ali. Então, eventualmente, também essa diferença desse aporte foi feita em Maravista, e, consequentemente, o 80 virou 60 e o resto foi para Maravista. Mas eu vou checar os números porque me parece estranho, tá, Anderson? Passando aqui para a próxima pergunta do Kleber, ele quer saber se o FDIC parou de acruar os juros. É, o FDIC ele segue acruando os juros, tá? Agora, a própria Singular, que é a administradora, fez já uma série de PDDs lá, então já teve uma reprecificação para baixo desse investimento, tá? Então, de um lado acruou, do outro lado teve uma reprecificação para baixo, um PDD, e a gente está em vias de fazer também uma reestruturação e eu acho que ainda leva mais uns 60 dias para a gente poder também apresentar para vocês o resultado disso, mas isso vai passar sim por ter não ter uma dívida acruando, ter um outro tipo de instrumento, porque não faz sentido de fato seguir acruando um ativo que a gente imagina que a gente não consegue recuperar nosso valor investido com o CDI mais 10, tá? E seguir com esse CDI mais 10 acruando, que é o que corrige o FDIC. Próxima pergunta aqui. Como e quando o fundo pretende voltar a distribuir os lucros acumulados, aí, né, mais ou menos R$ 10 por cota estimados? A distribuição futura dependerá apenas da finalização das obras ou há outros fatores críticos? Não, é a conclusão das obras, tá? E daí, assim, são duas coisas, eu acho importante pontuar. Vejam que boa parte dos empreendimentos que a gente tem se referido são incorporações, tá? Incorporação, você tem dois grandes pedras fundamentais lá, né? Uma delas é a conclusão da obra, o que, em tese, significa que o empreendedor, né, o empresário, o incorporador, fez com honrou com o seu compromisso, fez o que tinha se proposto a fazer, e depois você tem a saúde financeira dos compradores para poder fazer o desligamento bancário, tá?
Então, acho que são esses dois pontos que a gente precisa ficar atento. Em que situação que a gente vai encontrar os compradores desses imóveis com condição de ir nas suas respectivas instituições financeiras, pedir crédito para desligar a incorporadora e agora ter uma dívida com o banco. A gente tem outros empreendimentos que não precisa, que já estavam com a parte de obras equacionada, etc. E a gente tem visto dificuldade dos compradores tomarem crédito no banco, tá? Cenário de novo, Selic alta, é, cenário de desaquecimento na economia também aparente. Então, tudo isso faz um banco começar a subir certas. Tanto o banco quanto o próprio comprador do imóvel, né? O banco ele sobe as bandeiras amarelas e o próprio comprador às vezes tem crédito, mas ele fica assim, putz, numa situação onde ele toma um crédito a 15% ao ano, mais alguma coisa, a PMT dele que ele tem que pagar lá, a parcela que ele tem que pagar todo mês, que ele imaginou que ia ser, sei lá, dois, é três. E daí fala, putz, R$ 1.000 a mais no meu orçamento familiar machuca. Você tem uma série de situações aqui que a gente ainda precisa terminar a obra para a gente ver como é que vai ser. Isso é muito regional, tá? Por exemplo, eu acho que Varginha, que é a operação de Barbosa, é algo que a gente vai ter um desligamento relativamente tranquilo. Primeiro, por se tratar de um empreendimento de alto padrão, ou seja, normalmente uma classe que não tem tanta elasticidade assim, por causa de curva de juros. Segundo, porque é numa região que tem ganhado muito dinheiro. O PIB lá tem crescido muito puxado pelo café. Quem aí sabe aí de preço de café sabe que o negócio cresceu 100%. Então você tem hoje produtor de café ganhando muito mais dinheiro do que ele estava ganhando 5 anos atrás. Então são questões regionais. É, e daí, de novo, a gente precisa ficar atento a isso também. Acho que isso é um ponto importante, tá bom? Próxima pergunta aqui do Adriano, são duas, né? Eu vou emendar aqui as duas. A previsão de uma nova emissão de cotas, se sim, será abaixo do valor patrimonial? E aí, nesse sentido, ele está perguntando também: o fundo tem caixa suficiente para suportar suas obrigações sem novas emissões em 2025? É, Adriano, vamos lá. Esse movimento que a gente fez de diminuir dividendos é justamente para a gente conseguir finalizar as obras. Os únicos compromissos que o fundo tem é os aportes necessários em obra e com os prestadores de serviços do fundo. São as únicas despesas, ou no caso de aporte de obra e investimento, é, programados, né? Então a gente reduziu de fato a distribuição para poder fechar as obras, os investimentos. As despesas do fundo, isso nada a ver tem com distribuição ou não, com retenção de dinheiro ou não. Isso daí é o corrente, é o que é. Então, assim, temos condição. Óbvio, isso pode demorar mais. Então, putz, eu poderia fazer a obra do Barbosa em 6 meses. Ou poderia fazer em 12 ou 18 meses, a depender da nossa capacidade financeira de fazer os investimentos. Mar à Vista, que é uma obra de mais volume. Putz, poderia conseguir fazer ela em mais tempo se eu tivesse mais recurso, em menos tempo se eu tivesse mais recurso. Então tem esse jogo de estica-puxa, né? Quanto mais dinheiro, mais rápido eu consigo finalizar. Quanto menos dinheiro, mais tempo eu demoro. E obra mais demorada é obra mais cara. Tem o custo indireto, tem o custo fixo da obra, etc. Então acaba que o orçamento é um pouco mais caro. Temos previsão de fazer nova oferta? Cara, eu não vejo como, Adriano. Tipo, qual o problema, né? O problema é que eu tenho um fundo avaliado em R$ 40 no secundário e uma cota patrimonial a 100. Eu teria que fazer uma emissão a 40, 38, 37, sei lá. E eu não sei como isso primeiro ia ser visto pelos meus investidores, tá? A gente tentou fazer uma segregação do fundo justamente para ter aqui uma flexibilidade para fazer mais coisa, e nesse caso a gente não teve nem quórum para poder estudar isso, né? Fazer uma nova oferta abaixo de valor de mercado num preço que nem eu acredito que o fundo vale, só para a gente poder ter recurso, precisa ser uma coisa muito bem construída com os investidores, cara, muito bem construída. E eu acho que, de novo, hoje carece desse diálogo construtivo aí
com os investidores, pelo menos com os investidores que são a maioria do fundo, né? Hoje o fundo ele é maioria varejo, ele não é institucional. Eu tenho 100, 150 milhões de reais no patrimônio do fundo de institucional e 1 bilhão de reais de varejo. Então, a conversa precisa ser muito mais com varejo do que com institucional. Perfeito. O próximo ponto aqui que o Rodrigo está trazendo, ele está pedindo para a gente comentar sobre hortos. Tá. É, o Hortus, Rodrigo, a gente está ainda terminando o laudo com os nossos engenheiros, tá? Enquanto a gente não tiver esse laudo finalizado e detalhado o suficiente, satisfatório o suficiente, ele ainda não tem muito o que a gente fazer. A gente precisa finalizar esse laudo, entender os números, até para a gente estudar a nossa avaliação aqui de disponibilidade de caixa, para e um orçamento, um cronograma aqui para eventualmente voltar a fazer os investimentos lá, tá? Mas a gente está na fase onde estamos ainda pegando informação para poder avaliar aqui o melhor caminho, tá? Ok. Pessoal, eu vou selecionar mais algumas perguntas, três, quatro perguntas aqui, por questão de tempo. E aí eu vou pedir para vocês que o que ficou e não foi respondido, vocês mandem na caixa de RI que a gente devolve para vocês, tá? Próxima pergunta do Gustavo. Existe a perspectiva de, assim como feito com Mariana Maria, buscar parceiros para as demais obras, então Barbosa, Terras Altas, Sim, etc. sim, existe. É, E, de novo, aqui a gente tem que ter muita habilidade para conduzir essas conversas para não ser algo que parece como alguém que está vendendo a casa e precisa do dinheiro rápido, né? Só vai vir em proposta indecente. Não é essa a situação, tá? A gente está, de novo, com o nosso próprio caixa saindo da inércia e podendo entregar as obras. Óbvio que a gente pode acelerar elas e é inteligente que a gente faça isso, dentro de uma proposta razoável. Então, Marina Maria foi uma delas. Barbosa, Terras Altas, Mara Vista e todas as outras. Ah, Nilo foi outra. Nilo foi parcialmente um investidor, um outro investidor que está entrando com um recurso para finalizar. Então, assim, tem conversas em andamento. E a coisa, ela às vezes demora mais tempo mesmo, tá? Então, isso tem acontecido. Próxima pergunta aqui, o Rodrigo está perguntando como que está a situação de readequação de garantias, né, em Nilo, de Paula e Barbosa, visto que os incorporadores estavam um pouco resistentes antes. Aqui a conversa é caso a caso, tá? Então, tipo, tem conversas mais fáceis, onde o próprio empresário, ele às vezes não tem liquidez, mas tem ativo e acaba colocando esses ativos em garantia da operação. E tem cenários onde a gente encontra um empresário mais resistente a fazer isso, seja por não ter essa opção, seja por falta de vontade aqui. E daí esses são cenários mais complexos aqui para gente conseguir contornar. Então, em geral, de novo, existe uma intenção geral de todo mundo entregar uma obra, né? A não entrega de uma obra com um ativo, com apartamentos vendidos, é muito, muito ruim para um incorporador, tá? Normalmente tem Ministério Público envolvido, vai ser apurado na unha o que aconteceu, pode levar a denúncias criminais, então é, é muito ruim. Então, normalmente a gente encontra um terreno fértil para uma conversa positiva, tá? E daí, caso a caso. Ok, próxima pergunta aqui. O FDIC Residence perdeu boa parcela do patrimônio e todo o crédito foi rebaixado novamente. Existe alguma esperança de não ir a zero? Ah, existe muita esperança de não ir a zero. No final do dia, ele é um ativo imobiliário, né? Na condição que ele se encontra, querendo ou não, né? Então, assim, você tem lá dois empreendimentos, um em fase muito avançada, que ainda demanda capital, mas em fase muito avançada para entregar, que é a Ilha do Sol,
e outra em fase também mais do que 50% concluído, que é Fortaleza. Então, assim, dentro da senioridade de uma eventual execução, recuperação de crédito, o FDIC ele tem uma senioridade elevadíssima, tá? É, de novo, eu tomo cuidado com as minhas palavras, porque o judiciário brasileiro ele não cansa de nos surpreender, mas é, diante do que diz o direito, nós como credores com alienação fiduciária, a gente está fora de qualquer movimento de recuperação judicial, de falência. A gente tem nosso crédito atrelado a uma alienação fiduciária de um imóvel, que sim, é um imóvel inacabado, mas é um imóvel com bastante dinheiro já colocado lá dentro. Então, ele é uma situação onde a gente pode perceber uma piora, ou seja, pode ser sim que a gente tenha uma situação de litígio, litigiosa, com vários participantes, que leve tempo, que demora, por causa que eventualmente vira um processo judicial, vira alguma coisa que leva mais tempo, mas no final do dia, quero crer que a gente tem o nosso direito preservado. E daí, a partir daí, recuperar o crédito na condição que for, se é metade do crédito, se é três quartos do crédito, se é mais do que 100% do crédito, poxa, eu acho que é algo bem factível, tá? De novo, é uma situação que eu sei que ela numa situação de estresse máximo e absoluto aqui, é uma situação que vai demorar muito mais tempo para se resolver do que eu gostaria. E depois que a gente entra nesse ralo de recuperação judicial, falência, o que quer que seja, tem um envolvimento aí de várias outras partes que vão ser convidadas a participar de um processo desse, que vai levar anos aqui para a gente poder sair desse negócio. Mas, de novo, a jurisprudência e o direito diz que o credor com alienação fiduciária ele está na primeira lugar da fila lá. Próximo ponto aqui, eu vou fechar com algumas perguntas sobre prima, eu vou consolidar, tá, Oscar? Então, o Lúcio está perguntando: a reestruturação de prima já foi 100% fechada ou isso é um plano? A próxima pergunta é: posso repetir depois também? Prima estava pagando alguma coisa ou estava em waiver? No curto prazo, essa troca de dívida por equity vai aumentar ou diminuir o rendimento mensal? E aí, já É, emendando uma do Rodrigo sobre prima, nesse contexto, qual a previsão de dividendos de prima? tá. Prima não estava pagando nada, estava accruando todo mês. A negociação foi assinada, tá feita, tá concluída, não tem mais nada. E a contribuição hoje para os dividendos é muito baixa, porque a única parcela que está pagando é por volta de 25 milhões de reais, IPCA mais 8, sem a, amortiza, a amortização, ou o valor que foi acruado. Ou seja, a gente tem, dos 25 milhões de reais, tem resultado lá dentro que está acruado. Então, esse valor que está acruado, a gente só consegue extravar ele depois que a gente tiver um pagamento maior, que é só daqui a 16 meses. Então, perdão, daqui a 15 meses, porque o primeiro já contou. Então, por enquanto, o que a gente pode contar é com pagamento de PCA mais 8 ano, né, base ano, mensalmente. Então, de 25 milhões de reais. Tá? Ok. Bom, acho que das perguntas aqui, eu vi que tem mais algumas. Eu incentivo todos a mandarem na nossa caixa de RI o que a gente não conseguiu responder aqui em função do tempo. Ruscai, se você quiser fazer alguma consideração, trazer mais algum ponto. É, acho que assim, Bruno, eu terminei assim a última live. Não quero ser repetitivo. Quem escutou a última live sabe um pouco do meu compromisso aqui. Quem não escutou também me convida a escutar, mas, de novo, é um processo.
é um processo doloroso para todos os envolvidos, para a gente, inclusive aqui, mas é um processo que eu acho que precisamos passar, entendeu? O mercado, ele realmente foi um mercado muito ruim pelos últimos 2 anos. Todos os fundos sofrendo, alguns em menor grau, outros em maior. Acho que a gente é um dos que está mais sofrendo aqui. Mas, de novo, a luz no fim do túnel é fazendo esse trabalho que a gente está fazendo. De forma dolorida, reduzir a distribuição, seguir com os aportes em obra e, eventualmente, retornar esse capital, travando o valor para a distribuição e voltando o capital profundo para poder fazer novas operações, como alguém falou aí no call, CRI puro sangue, com um rendimento no mês seguinte. Então, é tudo isso que eu enxergo, tá, Bruna? Que eu queria falar. Trabalho, 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 trabalho. Perfeito. Bom, pessoal, obrigada por mais uma live. Novamente, nossos canais estão abertos, então ri@urcacp.com.br. Fiquem à vontade para mandar perguntas, sugestões, enfim, o que vocês quiserem lá no e-mail. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite.